Ah, esse microfone não funciona. Som? Funciona? Funciona. É melhor mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal se acomodar. Isso. Assim que o pessoal se acomodar, a gente começa a nossa conversa. Bom, ótimo. Bom, estamos aqui no nosso primeiro dia de MITCOM, a nossa semana de comunicação dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, com parceria com o curso de Direito e a Gazeta do Povo. Hoje nós já recebemos pela manhã o candidato Jorge Bernardes da Rede, aqui para a nossa primeira série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado. A gente continua a nossa série também na sexta-feira com todos os outros candidatos ao governo, inclusive com o Ogier Buch, que agora está para renunciar, a decisão sai ainda hoje, a decisão final, mas inclusive ele está marcado para a nossa entrevista às 21 horas de sexta-feira. Às 19 horas de sexta a gente recebe o professor Piva, o Dionísio Marinho às 10 horas e às 8 horas nós recebemos, às 10 horas da manhã, claro, e às 8 da manhã nós recebemos o João Arruda do MDB. E ainda hoje nós vamos receber outro candidato, o professor Ivan vem às 21 horas também ser sabatinado pela nossa equipe de alunos e jornalistas aqui da Universidade Positiva e da Gazeta do Povo. Bom, então, para a gente começar, eu vou chamar os alunos que vão compor a mesa de sabatina com o candidato. O primeiro aluno que eu vou chamar aqui é o estudante de Publicidade e Propaganda do terceiro ano, Nicolas Pichait. Palmas para ele, gente, palmas para ele. Agora a gente vai receber o jornalista da Gazeta do Povo, João Guilherme Frei. Bem-vindo, João. E também o tesoureiro do Centro Acadêmico de Jornalismo, Marcos Guérios. Antes de chamar o candidato, eu preciso frisar que todos os candidatos ao governo do estado do Paraná foram convidados para estar presentes na nossa série de sabatina. Alguns deles, por motivos pessoais, não quiseram participar, pessoais e profissionais, claro. Então, a Cida Borghetti, o Ratinho Júnior não virão e também a candidata do PS... Deixa eu confirmar o nome, só para não confundir. Só para garantir, né, vai que erra o nome da candidata. Priscila Ébora, do PCO, também não virá. Então, agora, para a gente começar a nossa conversa, a nossa sabatina, a gente vai receber um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e também da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Ele começou a carreira como político mesmo em 88, quando se elegeu vereador por Curitiba, e em 90, deputado estadual. Em 94 se elegeu estadual novamente, em 98 ele virou federal, e a partir de então ficou até 2015 por 4 mandatos consecutivos, inclusive com recordes históricos de votação aqui no nosso estado. A gente recebe o candidato do PT, Dr. Rosinha. Pode subir aqui, candidato. Muito bem-vindo. Uma honra receber. Lá na outra ponta, por favor. Isso. Bom, o microfone está funcionando. Todo mundo me ouvindo? Daqui? Ótimo. Laís. Então,
pelo que eu contei ali, né, candidato, o senhor tem um histórico já grande na política, o senhor foi um dos fundadores de um dos partidos mais importantes da história recente do país. E o seu partido, aí o senhor tem um histórico, mas dessa vez o seu partido vem com uma chapa pura para a eleição. Eu queria que o senhor começasse, principalmente por o senhor também ser presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, eu queria que o senhor começasse explicando o porquê dessa decisão de formar uma chapa pura e também de lançar sua candidatura. Antes, claro, eu acho que eu preciso informar também para quem está assistindo as regras e como vai funcionar. Então, a gente dividiu o nosso programa em 4 partes. A primeira parte, são esses 5 minutos iniciais, o candidato irá se apresentar e falar sobre suas propostas. Na segunda parte, serão 20 minutos seguidos, em que o candidato vai responder às perguntas da mesa. Depois, os outros 20 minutos serão de perguntas dos alunos da universidade previamente gravadas, através de vídeo. E daí tem 3 minutos finais para o candidato fazer a conclusão e se despedir e também, né, tentar ganhar votos, que a partir de amanhã começa a candidatura de fato. Então, acho que o senhor pode começar se apresentando e, na sequência, responder a pergunta que eu fiz. E onde que eu vejo o cronômetro? Eu vou mostrando para o senhor. Tá bom. Vamos cronometrando junto. Tá bem. Bem, boa noite a vocês. Antes de falar qualquer coisa, eu quero comunicar e dizer a todos que eu estou aqui com a minha companheira, com a minha mulher, a Marta, e também com a candidata vice, Ana Terra, que, como vocês aqui, ela é jornalista e trabalha na área de cultura. E outros companheiros, fotógrafos, jornalistas que me acompanham. Nesses dias de sabatina, e aonde eu tenho oportunidade de falar, eu procuro, antes desses sempre 5 minutos iniciais, mostrar de onde eu vim, né? E para que as pessoas possam entender que na política há origens diferentes. Eu não sou de família tradicional, não sou de família de políticos, eu sou o primeiro da minha família que entra na vida pública. Eu nasci em 1950, século passado, viu, gente? No município de Rolândia. Meu pai era trabalhador rural, empregado na roça, e eu trabalhei na roça com ele, que depois ele comprou um sítio. Trabalhei na roça com ele até os 18 anos de idade. A minha escola primária foi uma escola primária rural. E quando eu comecei o ginásio, o primeiro ano meu de ginásio, eu fui morar na cidade, na casa de um parente do meu pai. Estudava pela manhã no ginásio e à tarde eu era faxineiro. E na casa dos retalhos. No segundo ano, fui no distrito do município de Rolândia, em São Martinho, e trabalhava numa loja também de faxineiro e atendendo o balcão na parte da tarde, e pela manhã eu estudava. O terceiro, quarto ano de ginásio, na época eu tinha científico, primeiro, aí meu pai comprou um jipe, ele e meu tio, e eles nos levavam, eu e meus primos, para as aulas à noite, e ele ficava dentro do jipe, ele e meu tio, uma noite uma, outra noite outra, esperando nós sairmos das aulas. Então, daí eu fiz à noite, e com 17 anos de idade, na escola rural onde eu estudei, faltou professor, professora não tinha, porque era, na época é considerado longe da cidade, hoje com asfalto é pertíssimo. E eu me tornei professor primário de uma sala multisseriada de 3ª a 5ª série. Aos 18 anos, para 19, eu deixei de trabalhar na roça, porque a aula eu dava num período, estudava à noite, no outro período eu trabalhava na roça. E vim para Curitiba. Graças a um enorme esforço do meu pai e da minha mãe, eu sou o filho mais velho, por parte do pai, e por ser o mais velho, fui o primeiro a sair para estudar, que o meu pai me enviou, com muito esforço. Aqui em Curitiba eu não passei no vestibular no primeiro ano, passei no segundo ano, mas não em universidade pública, passei na Universidade Católica do Paraná, que hoje é PUC. Mas eu passei no segundo ano, e o segundo ano, para me manter aqui, eu trabalhei de encadernador e de impressor na gráfica do próprio cursinho, do Dom Bosco, cujo empregado lá era o Oriovisto. Como eu era empregado, ele também era. Agora vocês sabem quem ele é. Bom, e sabe também quem eu sou, a trajetória de cada um, né? E o lado que foi tomando na sociedade.
O Oriovisto é candidato ao Senado. Sim. E também ex-reitor da Universidade Sim, Positiva. por isso que eu sei disso. Ele era empregado do Dom Bosco, eu também era empregado do Dom Bosco. E aí cada um segue um lado. Eu tenho um lado para lutar, ele teve outro. Então, aí hoje estamos de lados diferentes. Mas teve um período em que caminhamos pelo menos um ano junto. Eu fazendo apostila para ele dar aula. Me formo médico em 1976. Faço pediatria. E em 78 termino o curso de pediatria. Depois eu faço especialidade em saúde pública e faço especialidade em saúde do trabalhador. Durante o exercício do mandato de deputado estadual, eu fiz concurso para professor da Universidade Federal do Paraná, na área de medicina, e passei. Fui chamado como professor substituto, dei aula 2 meses, depois avaliei bem se valia a pena continuar dando aula ou se eu deveria continuar no exercício do mandato de deputado. Um ou outro eu tinha que renunciar. Renunciei ao curso de professor, continuei na vida pública e sou funcionário público da Prefeitura de Curitiba, aposentado. 26 anos de vida pública, eu fiz opção de me aposentar como servidor público e não como deputado federal. E muita gente pergunta de onde que eu ganhei o apelido. O apelido veio na faculdade por eu usar camiseta cor-de-rosa. Eu tinha acho que uma meia dúzia de camisetas da mesma cor. E todo dia eu usava uma. Mas na faculdade, que na época não se dizia assim, mas hoje se diz, vítima de bullying, o apelido pegou. Então, o apelido de Rosinha. Quando eu vou para o hospital trabalhar, fazer residência médica, aí as mães das crianças, que eu sou pediatra, e o pessoal do hospital passou a me chamar de Dr. Rosinha. E quando eu fui candidato a primeira vez, em 1986, eu tentei usar só o Rosinha em material de campanha. E não pegou, porque o pessoal perguntava, quando não tinha fotografia, se era homem ou era mulher, né? E aí nós optamos em usar o Dr. Rosinha em campanha, não por arrogância, mas por artigo definido de gênero. Então foi a razão do doutor Rosinha. E depois que eu termino o mandato de deputado em 2015, eu fui convidado a assumir o cargo de alto representante geral do Mercosul e aceitei. E esse convite partiu da presidenta Dilma e meu nome foi submetido a 4 presidentes de outros países e a Cristina Fernandes, presidenta da Argentina, e todos os presidentes e as 2 presidentas aceitaram o meu nome. Então nós fomos morar, eu e minha mulher, nós fomos morar em Montevidéu, e eu fiquei 2 anos como alto representante geral do Mercosul, o mais alto cargo do Mercosul, e que deixou de existir logo após o golpe. O Michel Temer não só acabou com isso, mas depois do golpe, o Mercosul está claudicante, a Unasul, cujo secretário-geral era o Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, deixou o cargo no mesmo dia que eu, dia 31 de janeiro de 2015, até hoje não foi indicado nenhum outro, e a Colômbia entrou na OTAN e saiu da Unasul. Então veja a catástrofe que estava ocasionando um golpe de Estado no país mais importante da América do Sul. Nós hoje não temos nenhuma soberania mundial, o país não trabalha mais pela integração da América, e hoje é um país irrelevante no cenário mundial, tanto economicamente como politicamente. E eu fui eleito presidente do PT no ano passado, e esse ano, por indicação unânime de todas as forças políticas do partido, eu fui indicado como candidato a governador, o que eu fiquei muito feliz pela unanimidade das forças políticas. E o nosso partido sempre discute com profundidade a questão de gênero. Tanto é que temos uma mulher candidata a vice, que é a Ana Terra, que muito me orgulha pertencer a um partido em que a questão de gênero é muito debatida, e um partido que constrói a participação das mulheres na política. E a candidata ao Senado é a Miriam Gonçalves,
advogada trabalhista, ex-vice-prefeita de Curitiba no mandato anterior do PDT, e nosso candidato, que foi a presidente da República, que foi registrado hoje, é a candidatura do Lula, do qual eu tenho muito orgulho, como disse, ser fundador do PT. Eu participei da fundação do PT no dia 10 de fevereiro de 1980. Esses dias atrás, há uns meses atrás, até nem sabia que existia, a Marta encontrou uma foto minha lá no encontro, porque antigamente quase ninguém fotografava, né? Então, não só tem assinatura na ata, mas também a foto. Então, essa é um pouco da minha vida, que eu coloco agora para disputar. E por que eu conto isso? Para dizer que os berços que nasce cada um de nós é diferente. E a história da vida de cada um de nós, ela vale para a vida pública. Se você tiver uma história que jamais teve dificuldade, que jamais pisou no barro, que jamais caminhou de mão dada com aqueles que são oprimidos, com aquelas pessoas que são exploradas, jamais você vai ter olhar para eles. No mais, é discurso vazio. Se você tem gente que vem da mesma origem que a minha, mas passa a ter vergonha dela, passa a negá-la e não a retratá-la. Eu lembro disso, que muitas vezes cobravam, diziam para o meu pai: olha, você mandou teu filho para estudar, ele vai virar as costas para você. E nem para a formatura dele você vai ser convidado. Imaginavam. Mas meu pai saiu do Cabo da Enxada, veio para a minha formatura. Então, para mostrar que quando nós colocamos a nossa candidatura a governador, não é para ser mais um candidato ou uma candidata como os outros qualquer. Não. É um candidato que vai olhar para fora do governo com um olhar diferente. Aquele cujo olhar só foi olhando os mármores de sua casa e os carros que sempre ganhou, não é o mesmo olhar daquele que veio do Cabo da Enxada para chegar a ser candidato e querer governar. Então, essa história é o que eu conto, com a finalidade de vocês entenderem da onde eu venho, e a razão da candidatura é ideológica e programática. Não é pragmática, não é para fazer do Estado um espaço de negócio familiar, como a gente vê no Brasil, de uma maneira geral. O Estado é usado como patrimônio, o serviço público como patrimônio pessoal, para ter ganhos pessoais. Deu tempo? Deu sim. Até passou. Tem que avisar. Mas tudo bem, obrigado. Apresentação. Então, a gente vai rotacionar o microfone agora, mas eu queria que o senhor respondesse a pergunta que eu fiz e vou emendar mais uma, já que o senhor citou... Então repete a pergunta, por favor. Isso. Já que o senhor já disse quem serão os candidatos, quem será candidato ao Senado, como que será Miriam Gonçalves, eu quero aproveitar e entender por que o PT veio com uma chapa pura aqui no Paraná e também por que a senadora Gleice Hoffmann abdicou de tentar uma reeleição. Bom, todo partido, não só o PT, todo partido procura alianças ao longo da sua construção. Seja aliança para fazer uma luta social, todos eles, não importa de que lado que eu esteja na sociedade. Se eu estou do lado da classe trabalhadora, eu vou buscar aliados entre os trabalhadores. Só um parênteses, quem que eu chamo de trabalhador, para deixar claro? Não é só aquelas pessoas que são assalariadas. Eu chamo de trabalhador e trabalhadora aquelas pessoas do pequeno comércio, da agricultura familiar, da pequena indústria, que trabalham muito. A classe média, de uma maneira geral, trabalha demais. Só que ela não olha para si como um trabalhador. Ela imagina que ela tem meio de produção na mão. E imagina que tendo meio de que ela não é trabalhadora porque ela está acima. Não. A classe média, de uma maneira geral, ela é muito trabalhadora, ela é que não se enxerga no espelho como classe trabalhadora. Então, eu sempre me coloquei, e o Partido dos Trabalhadores sempre buscou, fora do período de eleições, alianças para as lutas sociais. E durante a campanha também se busca alianças. Mas nem sempre a aliança que se busca, você consegue concretizar na prática. Até porque alguns partidos, às vezes você imagina que é possível executar o mesmo programa, ele não vai executar.
Então o PT buscou alianças. E foi na construção, não foi possível construir essas alianças. Então é por isso que a gente sai sozinho. E nós saímos sozinho como partido, mas muito aliado a lideranças de movimentos sociais. A quantidade de sindicalistas que nos apoia é muito grande. Dos que lutam por moradia é bastante grande. Dos que lutam pela terra. Então nós temos muitos aliados na sociedade. E essas alianças, elas não precisam se dar, assim, vamos dizer assim, pragmática. A nossa é programática, as alianças. E a questão da senadora Gleice, a cada momento você faz a leitura de conjuntura e a leitura de como se mudam os processos eleitorais e inclusive as leis eleitorais, que elas mudam. Se vocês observarem, agora nós temos uma campanha de 45 dias. Uma campanha impossível. Para mim, que faz 8 anos que eu não sou candidato, 2 anos morando fora do Brasil. É impossível de eu me tornar, inclusive, conhecido, né? E a senadora Gleice, após fazer a análise dessa conjuntura toda que nós vivemos hoje, vamos ser sinceros, nós vivemos um caos. Uma crise econômica, social, política, institucional, moral, ética, e tudo é uma crise. E que foi construída com muita perfeição por setores que nós conhecemos. Setores da mídia, do poder judiciário, setores do parlamento. Isso não é assim que caiu do céu, não. Então, ao fazer essa análise de conjuntura, nós fizemos a opção, a análise de conjuntura não se faz sozinho, de que a Gleice deveria ser candidata a deputada federal. Isso não é sempre opção individual de cada um, porque eu não sou candidato de mim próprio. Aquilo que eu falei, eu sou candidato de um colegiado. E as nossas candidaturas são definidas no colegiado. Então a Gleice sai candidata a deputada, mas nós vamos substituí-la pela Miriam, que a Miriam é uma companheira importante e vai enfrentar aquela quantidade de senadores, que eu nem contei quantos são, né? Todos homens, todos machistas. Eu também sou, todo mundo é. Uns mais, outros menos. Mas todos homens. Quer dizer, as mulheres que têm alternativa de eleição é com a Miriam. E quando eu digo que todos somos machistas, é que uns têm a consciência, e na sua consciência faz uma autodestruição do seu machismo. Eu me incluo nessas pessoas que todo dia, culturalmente, vai se autoconstruindo como um outro ser e autodestruindo aquele ser que você nega porque você construiu ele culturalmente ou foi construído culturalmente. Então, nós temos uma candidatura feminina, feminista e gente qualificada. Aliás, uma não, nós temos duas, a do Senado e mais a da vice-governadora. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite ao candidato. Eu vou fazer uma pergunta sobre violência contra a mulher. Recentemente saiu um estudo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública falando que o Paraná é o 3º estado com o maior número de estupros no país. Em 2017 foram 4.952 casos dá aproximadamente 13 casos por dia. O Paraná só ficou atrás de São Paulo, que tem 11.089, e de Minas Gerais, que tem 5.199. Gostaria de saber do candidato quais são as suas propostas para melhorar esses problemas da violência contra a mulher. Quando estiver faltando aí 30 segundos, me avisem, porque senão eu me perco aqui no tempo. Ah, é? Ah, então tá bom. Então tranquilo. É que eu achei que tinha 3, 4 minutos para cada pergunta. Tá bom. No meu último mandato como deputado federal, eu participei da CPMI da violência contra a mulher e eu presidi a Comissão de Seguridade Social, onde foi constituída uma subcomissão da violência contra a mulher. E qual era o objetivo disso? Era fazer um diagnóstico do Estado brasileiro e a sua política em relação à questão das mulheres. E vou dizer para vocês que no Brasil não existia e não existe políticas públicas para debater com profundidade. Eu digo debater porque é debate mesmo da questão de gênero e construir daí debater porque também esse debate tem que ser feito entre homens e mulheres também.
e depois construir uma política de gênero em referência à questão da mulher. Então, quando se busca fazer qualquer tipo de construção dessa, nós somos massacrados. Vocês lembram quando foi feito uma proposta de debater a questão de gênero dentro das escolas públicas, como se comportou alguns deputados federais, entre os quais esse que é candidato agora a governador, que diz que tem que dar tiro, que não sei o quê, que acabou de fechar um acordo com o Ratinho Júnior aqui no Paraná, esse que diz que todo mundo tem que andar armado. Quer dizer, o que eu vou esperar de um tipo de gente como essa em relação à mulher ser homofóbico, misógino, é tudo que você imagina de pior. Quando nós construímos isso, essa CPMI, nós fomos verificar o seguinte: não há nenhum banco de dados, não havia e não há, porque não foi construído, banco de dados do número de agressões às mulheres. Esse número que você coloca é daquelas que tem muita coragem, tem que ter muita coragem para ir fazer uma denúncia. Inclusive, há uns 2 meses atrás, aqui em Curitiba, uma que foi para denunciar, chega lá e encontra na delegacia da mulher um sujeito usando a camiseta do Bolsonaro. Como é que uma mulher vítima da violência vai denunciar com alguém usando esse tipo de camiseta? Usar as camisetas você pode usar em qualquer lugar, mas a camiseta demonstra qual é a tua ideologia. Você pode usar ela em qualquer lugar. Nesse lugar não cabe esse tipo de gente. Então, uma primeira política que tem que fazer é o seguinte: eu, governador, quem vai trabalhar em todos os espaços de atendimento às mulheres, seja vítima de violência ou não, serão pessoas que nós vamos fazer um trabalho especial no sentido de conhecer com profundidade as posições. Não é censura, não é perseguição ideológica, nem política. Não. Tem que ser quadro preparado que compreenda psicologicamente, compreenda afetivamente o que é quem é que você está atendendo e em que condição que você está atendendo. E nós temos que ter bancos de dados das violências contra as mulheres, tanto nas delegacias, como no Ministério Público, que não tem, como o Poder Judiciário não sabe quantos são os feminicídios, que na época não se chamava feminicídio. Esse nome ganhou após uma proposta de projeto de lei dessa CPMI, que eu participei, que eu era o único homem titular, tinha outro homem na comissão, mas o único homem dessa comissão era eu, porque o meu partido, o PT, definiu que era importante que o homem participasse dessa comissão também, né? E eu tive a honra de ser designado. Então, não é uma coisa simples, eu abri delegacia da mulher. Essa delegacia que essa mulher foi era uma delegacia da mulher. Eu tenho que ter delegacia da mulher? Claro que eu tenho que ter. Mas, ao tê-la, eu tenho que ter gente preparada lá dentro. Então, a proposta de governo, primeira coisa, Secretaria da Mulher. Tem que ter, porque é política específica. E é uma política específica, mas também uma política transversal. Eu não posso tratar só a questão da mulher fechada aqui, sem eu passar pela questão da saúde, sem eu passar pela educação, pela segurança pública. Então, é uma política transversal que tem que ser executada. Esse negócio, por exemplo, de ideologia de gênero, que vem sempre por cima da gente, como ideologia de gênero, eu quero dizer o seguinte: eu, governador, as escolas será local de livre pensar. Filosofia, sociologia, história, geografia. A criança vai lá para aprender a pensar. E não para sair dali robotizada ou escravizada. Posso fazer uma correção? A galera me ouve, né? Eu falei que é livre, mas depois eu puxei a orelha aqui da comissão. O pessoal que está organizando pediu para o senhor ser um pouco mais breve nas respostas, para que a gente possa perguntar mais. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Serei rápido. Boa noite a todos, boa noite, candidato. O senhor está colocando seu nome e a candidatura ao governo do Estado, em que tem um setor agrícola muito forte, um setor agrícola muito organizado, economicamente muito forte, portanto, politicamente muito forte. Se reuniram em sabatina com os candidatos nessa semana, o senhor não participou, mas é um setor que tem um modo de agir já muito tradicional, quer dizer que é uma pressão comum em cima do Estado para tentar flexibilizar muito a legislação ambiental e poder, assim, produzir e plantar mais. O senhor vem de uma atuação
parlamentar que destoa um pouco desse modo de fazer. O senhor, por exemplo, militou muito em defesa do Código Florestal. Quer dizer, a pergunta é possível conciliar esse modo de pensar a natureza, esse modo de pensar a agricultura, com esse modo que já é tão enraizado no Estado de produzir, desse modo de plantar do Estado? Como que o senhor pretende organizar esse setor? Como o senhor pretende lidar com isso, partindo do pressuposto de que é impossível romper com isso, né? Quando o João faz a pergunta, se chama Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, que vive dizendo que são democratas, organizam debate com os candidatos, mas o do PT não foi convidado para o debate. Portanto, é uma coisa que não é democrática. Ou seja, é aquilo que eu falei no meu começo aqui, há lados na política. Eles já definiram o lado deles e qualquer um dos outros 3 candidatos serve para eles. E quem são eles? Os grandes proprietários rurais que entopem de veneno, que eles querem que chame de outra coisa, mas é veneno mesmo. Veneno que está envenenando todos nós. São eles aqueles, como bem disse, que são contra a mata ciliar e preservação ambiental. Então, eu não serviria para eles para fazer o debate. Aqui no Paraná, eles são grandes produtores de soja e outros produtos e milho transgênicos para exportação. Vão continuar produzindo como eles querem produzir, da maneira deles. Agora, a questão da legislação ambiental, eu, governador, e a Ana, vice, nós vamos fazer respeitar a legislação. Nós vamos fazer fiscalização sanitária, da vigilância sanitária. Nós vamos fazer com que cumpra os limites legais que já são muito acima do permitido da questão do uso dos agrotóxicos. E vamos dar prioridade à agricultura familiar, porque o atual governo tem destruído. Só a Emater perdeu uma quantidade enorme agora de técnicos. Nos últimos anos, a agricultura familiar diminuiu em 20% da quantidade de propriedade. Então, nós vamos dar como prioridade a agricultura familiar e a produção orgânica. Há uma lei estadual que nenhum governo cumpriu, ela foi aprovada muito recentemente, mas o Beto Richa não cumpriu, nem a Cida está cumprindo, e nem o Ratinho, que foi secretário, pediu para cumprir, que obriga o consumo de agricultura orgânica nas escolas, fazendo a substituição gradativa do atual produto, que é, mesmo que seja da agricultura familiar, com agrotóxico para produto orgânico. Então, resumidamente, isso. A questão do agronegócio, que sempre fala, é uma coisa, a questão da agroindústria é outra. Nós, no governo, nós vamos estimular a agroindústria, principalmente dos pequenos e médios produtores rurais, que é importante, e das cooperativas, que isso é muito importante, porque os grandes já têm seus grandes agronegócios, já têm seu financiamento do Banco do Brasil, e o governo do estado vai disciplinar o uso do solo. A escarpa devoniana pode produzir muita coisa ali, mas ela tem que ser dentro de regras específicas, legais, porque nem em todo lugar eu tenho que plantar pinos ou eucalipto. É por isso que eles não me chamaram. Eu ia dizer a mesma coisa que estou dizendo, que eu ia dizer para eles lá, eu não ia mentir, né? Mas eles têm problema de ouvir, e não é só de não permitir que a gente fale. Boa noite, candidato. Eu, como estudante de publicidade e futuro publicitário do mercado, eu gostaria de saber qual vai ser a relação do seu mandato, do seu governo com a publicidade. Atualmente, a verba de comunicação anual é de 160 milhões. Você terá esse valor como base para a sua verba de comunicação ou você aplicará cortes em cima dela? Como eu necessito de comunicar aquilo que nós vamos fazer, e vamos fazer muito e diferente, nos primeiros 2 anos vão manter congelada a verba. Depois a gente decide o destino, se aumenta ou diminui. Mas primeiro 2 anos. Ano de 2019, 2020 ficará o mesmo valor, mas a distribuição será diferenciada. Não será essa mesma maneira de distribuição para os veículos de comunicação. Candidato,
eu quero comentar um pouco mais das pesquisas que saiu ontem. Na verdade, hoje, meia-noite de hoje, a gente teve a primeira pesquisa do Senado, da corrida ao governo do Paraná. E se a gente não levar em consideração, né, qualquer situação que não faça com que ela seja verdadeira, levando em consideração que isso realmente é o cenário real, o senhor surge aí com 3,9%. Se a gente analisa um cenário com 3 ou 4 candidatos principais, para ir para o segundo turno precisaria de pelo menos 20. Eu quero saber como que o senhor pretende alavancar e conseguir esses 17, 16% que faltam, se a gente levar em consideração que o senhor tem essa porcentagem hoje. A primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: quem é o instituto que fez as pesquisas e qual é a metodologia? Ela veio meia-noite de hoje à tona, para vocês que estão aqui. Eu recebi ela sábado, vindo do Ratinho Pai, que divulgou num grupo fechado deles, e não é grupo fechado de WhatsApp, não existe. E eu recebi no sábado. Eu não acredito nela. 46%, ela não reflete a realidade do nosso Estado. Então eu, sabendo quem fez, não conhecendo a metodologia, sabendo como eu tomei conhecimento dela, eu não levo ela em consideração. Bom, eu posso mostrar, está no meu celular aí, o dia que eu recebi. Está no WhatsApp, eu não apaguei. Isso, primeiro, é me tornar conhecido. De uma média geral de 60% a 70% das pesquisas que saem, eu não sou conhecido do eleitorado. Segundo, de 60% a 70% do eleitorado, na espontânea não tem candidato. Ou seja, além de eu não ser conhecido, não tem candidato. Então eu posso vir a ser o candidato desses setores. E a terceiro é eu participar de todo o debate que eu for convidado, seja de rádio, televisão, e fazer o máximo de disposição para me tornar conhecido. Aí, se eu vou ganhar o voto ou não, eu não sei, eu espero que eu ganhe o voto. Até porque os outros 3 candidatos pensam a mesma coisa sobre política de Estado, os outros 3 pensam a mesma coisa sobre a economia, que é o modelo neoliberal, pensam a mesma coisa sobre a saúde, eles não têm propósito, porque eles têm a destruição do SUS, todos eles, a hora que vai falar. Eu sou defensor do Sistema Único de Saúde. Todos eles, nenhum fala da universidade pública, que são 7 universidades públicas, elas morrendo a míngua, sem nenhum tostão, desaparecendo, né? E eu pretendo também crescer, me aliado aos movimentos sociais. Eu já disse, movimento dos que não têm terra, movimentos que não têm casa, sindicalistas e todo tipo de movimento social, eu tenho discutido e debatido com eles. E aí eu tenho certeza que eu vou disputar as eleições deste ano para ir para o segundo turno. E vou dizer, espero ganhar, porque caso contrário, essa destruição que vocês estão vendo de tudo no Brasil e aqui, vai continuar. Quem é do ProUni sabe o que está acontecendo. Quem tinha o FIES sabe que não tem. Pega a realidade de vocês, de todos vocês. Quem comprava a mãe de vocês, o pai que comprava gás, quanto que paga hoje? Pense na vida própria. Esses são os que construíram essa barbárie. E se eles vencerem, Banco Mundial, está até aqui no meu bolso. A cada 2 jovens, 1 vai viver na miséria. Estudos do Banco Mundial, não é nenhuma entidade de esquerda. O Brasil mantendo como está, a cada 2 jovens, 1 vai viver na miséria. Banco Mundial, 43% dos jovens que têm 25 anos não concluíram o ensino médio. Vocês imaginam? Cerca de 80% do povo brasileiro é analfabeto funcional. Pesquisa recentemente divulgada. Gente, faça a reflexão. Ou muda essa turma, ou vai ser caos por 20 e 30 anos. Eu não estou fazendo pregação evangélica, não. Eu estou lendo conjuntura. Ou nós retomamos, e hoje foi registrada a candidatura do Lula, ou nós retomamos
as rédeas do Brasil, vocês vão ver o destino do Brasil e de vocês. Escute bem. Bom, vamos para uma pergunta na área da saúde agora. O candidato se manifestou em uma sabatina da Gazeta do Povo e falou de uma ideia de regionalizar os atendimentos de saúde. Eu gostaria que você explicasse qual que é essa política que o senhor tem em mente, dessa regionalização, dessa aproximação com os municípios, e também o papel das universidades estaduais em toda essa conjuntura da saúde no nosso estado. Tá legal, Marcos. É o seguinte, o Paraná é regionalizado hoje, o seu território é regionalizado, primeira, segunda, terceira, quarta região da saúde. Essa regionalização ocorreu em 1970 e 1980, quando o parâmetro era do INAMPS, do antigo INAMPS. O SUS veio com a Constituição de 88. E não houve uma outra regionalização. E houve também um processo de construção de hospitais regionais e hospitais universitários. No entanto, continua a mesma regionalização. Então, a primeira questão que eu vou fazer é redimensionar essas regionais, fazer outras regionais administrativas e de saúde, baseado na capacidade de atendimento médico e de saúde. Hoje, uma grande quantidade de pessoas que saem do interior para vir para Curitiba para se tratar. Quando tem gente que sai de Araruna, que está ali ao lado de Campo Mourão, que tem a cerca de 100 quilômetros um hospital universitário de Maringá, que vem para se tratar aqui. Não dá. Então temos que fazer uma nova regionalização, verificar a infraestrutura dos hospitais regionais e universitários e recuperar essa infraestrutura, ver a questão da capacidade de especialidades médicas, para que todos eles tenham capacidade, readequar essa capacidade de especialidades médicas. O Paraná é o único estado que tem nos seus 399 municípios fibra ótica, é o único que tem pela Copel Telecom, só que chega até a cidade e não entra na cidade. Então eu tenho que fazer um sistema de telesaúde, onde exames médicos possam ser feitos no interior, mesmo que não tenha especialista para fazer a leitura da tomografia ou da ressonância, porque quem faz tomografia e ressonância não é médico, quem faz são técnicos. E aí, pelo telesaúde, nos grandes centros, você lê aquelas imagens com especialistas. E temos a possibilidade, tenho que fazer, o Paraná tem números suficientes de leitos. Ocorre que a distribuição dos leitos estão inadequadas por região. Aí eu tenho que fazer com que eu faça uma distribuição adequada desses leitos por região. Então, resumidamente, é isto. E fazer a central de leitos funcionar. Porque a central de leitos hoje, eu posso chamar que tem uma oficial e que tem uma paralela. Eu posso dizer mais ou menos isso. O paralelo eu coloco entre aspas, que é aquela que a prefeitura lá do interior contrata o serviço médico direto de um hospital, por exemplo, o Angelina Carrão, que tem muitos contratos. E ele traz direto para cá. Quer dizer, esses leitos não ficam disponíveis no SUS, no Sistema Único de Saúde. É lógico que quando eu falo desse processo de construção, são para 4 anos. Eu tenho absoluta certeza que 4 anos governador, eu mudo o sistema de saúde daqui. O Paraná tem o maior índice de mortalidade materna do sul do país, o maior índice de mortalidade infantil do sul do país, dos 3 estados do sul. Candidato, a Assembleia derrubou essa semana alguns vetos da governadora, permitindo um reajuste de 2,76% no salário dos servidores dos poderes, não dos servidores do Executivo, servidores do Executivo desde 2016, sem reposição salarial. A minha pergunta é se o senhor pretende pagar a database dos servidores e, se sim, de que modo, considerando que como Caixa do Estado não vem crescendo em termos reais e a lei de responsabilidade fiscal é sempre relativa ao Caixa do Estado, quer dizer, a gente tem lá o limite de 54% e está muito próximo desse limite, como que o senhor pretende operacionalizar esse pagamento da database, se a sua resposta for por pagar? Tá. Eu vou começar de trás para frente para dar a resposta se eu vou pagar ou não. A primeira questão que tem que fazer é o seguinte,
Há candidatos aqui que vão fazer o discurso que ele vai pagar, pagar e pagar. No entanto, ele votou favorável à emenda constitucional 95 e os outros que não votaram porque não estavam lá apoiaram a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95 limita o teto de gastos naquilo, em saúde, por exemplo, aquilo que eu gastei em 2017, eu posso gastar em 2018, mais a reposição da inflação. Isso é insuficiente com o envelhecimento da população. Quanto mais vai envelhecendo, mais doenças degenerativas, mais exigências de serviços de saúde. Para ficar só num exemplo. Então, a primeira coisa que eu farei como governador, vou articular com outros governadores para derrubar essa emenda constitucional 95. Ela só tem um objetivo: pagar as dívidas dos estados. O orçamento do Brasil, metade dele, um pouquinho mais, é para a rolagem da dívida e pagamento de serviços da dívida. Então, eu não tenho que ter prioridade de pagar banco, pagar banqueiro. A prioridade é serviço de saúde. Então, eu tenho que fazer essa questão. Da onde que eu vou buscar recursos? Se vocês entrarem hoje, aqui, quem tiver computador, no CIAF, que é o Sistema Integrado de Acompanhamento da Execução Financeira do Estado do Paraná, desde janeiro está fora do ar, João. Desde janeiro, nem a governadora sabe quanto ela arrecada, nem quanto o Estado gasta, nem como gasta, nem quem paga e quanto paga. Desde janeiro. Então, eles alegam que o Estado está quebrado, pode estar quebrado ou pode estar superado, porque eles não têm capacidade de acompanhar isso. O senhor Beto Richa quebrou, a dona Cida ficou quieta e o Ratinho também, que era secretário. O Paraná tem um agravante ainda, que foi a antecipação do ICMS, que o governador antecipou o ICMS, e perdoando ainda parte das dívidas. Quer dizer, então, o próximo governador vai assumir nessa situação bastante dramática. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa, nós vamos fazer auditoria em todos os contratos de serviços, obras e de consultoria. Todos, porque eu tenho certeza que se o quadro negro estava superfaturado e outros quadros são mais negros que o quadro negro, eu vou ter que fazer uma auditoria. Então, faremos auditoria de todos isso. Segunda coisa, um sistema, eu tenho que corrigir o CIAF e fazer um sistema inteligente de acompanhamento fiscal. Sistema inteligente. Hoje não se sabe quem está sonegando e quem está pagando. Então eu tenho que montar um sistema bastante eficiente e inteligente para isso. E hoje, apesar de tudo isso que eu estou descrevendo, há como pagar o 2,76 que foi estendido aos outros poderes. Então, há como pagar isto. Então, eu, governador, vou cumprir a database, criando uma mesa permanente de negociação, e as perdas salariais que tem, eu tenho que, na mesa permanente de negociação, colocar em discussão se há ou não a possibilidade de pagar as perdas. A minha vontade como governador é recuperar todas as perdas salariais dentro de todo esse processo ao longo dos 4 anos. Eu não vou prometer que eu vou fazer no primeiro ano, porque eu estaria mentindo. Mas em 4 anos é possível recompor as perdas salariais dos servidores e mais, recompor o quadro de servidores. Hoje a Polícia Civil tem mais delegacia que delegados. Falta de 6 a 7 mil policiais militares. Gente, vocês não sabem o que é Beto Richa, o que é essa turma aí, e agora a turma que é herdeiro dele, que é Ratinho e Cida, são os herdeiros dele, né? Diretos, há também indiretos. A gente tem 2 ou 3 minutos para não estourar o tempo, ficar meio igualitário entre todos os candidatos. Então o Nicolas faz a última pergunta dessa parte e daí logo na sequência nós passamos para o vídeo. O senhor tem 3 minutos, assim, bem debate televisivo para responder essa pergunta, tudo bem? Tranquilo. Vou mesclar 2 temas, transporte e turismo. Você acredita, ou qual é a sua opinião sobre implantações de ciclo-rotas entre regiões do estado e cidades do estado, podendo ser uma possibilidade de um transporte público mais limpo e uma opção para fomentar o turismo local e regional? A resposta podia ser só um simples assim, sim.
Agora é o seguinte, o Paraná, eu conheço o estado inteirinho, não há região que eu não conheça. O Paraná de Curitiba, região metropolitana, é um, do Norte Pioneiro é outro, do Centro Expandido é outro. E no estado do Paraná nunca houve planejamento estratégico de desenvolvimento. Você tem que fazer um planejamento para o estado, mas mais do que isso, um planejamento regional. E no planejamento regional eu vou identificar quais são as necessidades de infraestrutura que eu tenho que construir, porque eu tenho que construir, vai ser necessário, e quais são os pontos e os roteiros turísticos que eu posso fazer. Prudentópolis, por exemplo, tem uma quantidade bastante grande de cachoeiras. E muita gente aqui de Curitiba não sabe disso. Aqui, União da Vitória também tem. Então, nós temos que identificar todos esses nichos diferentes por região, qual é a característica de cada região, fomentar o turismo e fomentar a questão da cultura, né? Não dá mais para ficar só no sertanejo universitário, que não é nem sertanejo nem universitário, porque eu não acredito que os universitários sejam tão ruins na qualidade musical. Então agora a gente passa para a nossa primeira pergunta gravada pelos alunos dos cursos de jornalismo, publicidade e direito. Olá, meu nome é Felipe, eu sou de publicidade e a minha pergunta para o candidato é quais são os seus projetos para melhorar o sistema prisional para evitar rebeliões? Melhorar o quê? Ah, tá. Tá. Não, aqui tem uma quantidade maior de presos do que de vagas. Bom, o que a gente tem que fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é evitar que se vá para a prisão. Então eu tenho que investir muito em educação, em ciência e tecnologia. Eu falei agora há pouco que 43% dos jovens brasileiros de até 25 anos não têm o nível médio concluído. Eu tenho que identificar qual é a afinidade dessa juventude toda e identificar como? Com especialistas? Não, no diálogo com eles. Nós vamos fazer diálogo constante com a juventude, diálogo aberto, porque nós temos que encontrar um caminho, que eu digo o poder, o governo tem que encontrar o caminho de tal maneira que tire a juventude dessa situação. Porque dentro de uma sala de aula hoje é muito menos atraente do que ficar olhando o celular. Então o pessoal prefere ficar olhando o celular do que dentro de uma sala de aula. Eu não estou dizendo que tem que tirar o celular. Não, nós vamos usar o celular justamente para trabalhar o processo educacional. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa diz respeito, além da educação, o que eu vou fazer de oferta de cultura, esporte, lazer. O Estado tem a obrigação de fazer isso. Sábado e domingo, escolas fechadas, não tem por que ficar fechada. Nós temos que criar políticas que nos finais de semana a juventude tenha um espaço onde possam exercitar a sua criatividade e aí é um espaço. As universidades públicas, que são 7, elas não têm que ficar fechadas para a juventude, não ficar só no processo fechado da educação. Nós temos que abrir. Então eu tenho que diminuir, e com isso eu vou diminuir a criminalidade. E quando está preso, respondendo a pergunta do Felipe, quer dizer, se cobra muito a construção de penitenciária. Primeiro, cerca de 30% dos presos estão indevidamente presos. Alguns não tiveram ainda sequer a primeira audiência de custódia. Alguns já cumpriram pena e estão lá. Eu tenho que identificar isso. E de 30% a 40% a gente tira na primeira. Em um ano de mutirão, a gente tira isso. A minha alternativa de construir penitenciária é a última. Porém, se for necessário construir, não serão penitenciários do tamanho dessas atuais. Serão menores, com separação de faixa etária, com proposta socioeducativa, não serão misturados pela idade, mas também pela característica do crime. Você coloca um menino que cometeu furto com um cara que é do narcotráfico. Quer dizer, nós vamos ter que ter penitenciárias menores e
com separação por faixa etária, separação por crime e com processo socioeducativo dentro. E eu acho que, se nós fizermos isso com competência, e eu desejo fazer com competência, nós vamos diminuir a necessidade de prisões e nós vamos conseguir colocar fora da prisão outras pessoas e não aquela que entrou ou com mais gravidade no sentido de cometer crime, cometendo crimes mais graves. Acho que a gente pode passar então para a segunda pergunta em vídeo dos nossos alunos. Oi, meu nome é Isaac, eu faço Direito e eu gostaria de saber quais são as propostas econômicas que cada candidato tem para lidar com essa situação, nessa crise que a gente está passando. O que ele fez não é uma pergunta fácil, ela é difícil. Até porque a economia mundial vive numa crise. E uma crise causada pelo capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro hoje, ele faz a especulação financeira e quanto maior a crise, mais ele ganha. E, no entanto, a gente tem que gerar emprego. Bom, para eu gerar emprego nesse momento, eu tenho que discutir hoje a Constituição do Brasil, que coloca 44 horas como carga horária. Gente, com toda a tecnologia de informação que eu tenho, ninguém mais precisa trabalhar 8 horas por dia. Isso, só que um governo do Estado não tem como ele fazer isso. Países europeus já estão reduzindo para 36 horas por semana, e eu acho que, se nós quisermos gerar muito emprego, tem que fazer redução de carga horária. Senão não tem jeito. E o Estado do Paraná, para você ser gerador de empregos, você tem que fazer o desenvolvimento. E aquilo que eu falei antes, eu tenho que planejar o desenvolvimento regional, por região. E se antes as grandes empresas exigiam terreno para se instalar, hoje as empresas exigem pouco terreno. Elas exigem mais que você tenha um sistema de internet eficiente. E nós temos a Copel Telecom, que pode dar um sistema eficiente para a atração de empresas. E você tem que fazer o seguinte: hoje se avança muito na compra de produtos pela internet. Só que isso são os grandes oligopólios que faz isso, ou os grandes monopólios, ou é monopólio ou oligopólio que faz a oferta. Enquanto o pequeno comerciante vai desaparecendo, vai se tornar desempregado. Você tem que permitir, pelas redes sociais, uma abertura de todo esse processo. Eu sei que isso é difícil de ser executado, não é fácil, porque o governo do Estado, pouca capacidade ele tem. Veja só, cadê o Banestado, que foi privatizado? O Banestado era um instrumento que eu tinha na mão, como governador, de fazer o desenvolvimento do Estado através de empréstimo. Eu não tenho mais. Eu tenho hoje um fundo de fomento limitado e eu tenho hoje o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, que também limitou agora os seus empréstimos. Então, passa muito pela política nacional. Por isso que eu volto a dizer, se quisermos mudar o Brasil, tem o Lula candidato a presidente. É ele que pode fazer voltar o Brasil a crescer. Nenhum outro fará. Escute o que eu estou falando. Nenhum outro vai gerar emprego. Nenhum. Porque nós temos que mudar o modelo econômico. O modelo neoliberal não gera emprego. E um governo do Estado, como eu disse, tem limites. Mas o sistema de banda larga, o sistema de cabo, de fibra ótica pela internet, pode aumentar empregos. Os desenvolvimentos regionais podem aumentar emprego. As rotas propostas podem aumentar emprego. E a outra situação é recompor o quadro de funcionalismo. Mas aí essa situação não é a prioritária no sentido de resolver o problema da sociedade. Ela não resolve o problema da sociedade. A gente pode passar então para a terceira pergunta dos nossos alunos. Olá, meu nome é Giovana, sou estudante de jornalismo do 4º ano. Bom, eu gostaria de saber se você é a favor da reforma da Previdência aqui no estado do Paraná. Se você não for, quais são as suas propostas para mudar esse cenário no nosso estado? Bom, a Giovana está ali na frente, tá ali inclusive. na frente. Não é funcionária pública, não, né?
mas ela está preocupada com o Paraná Previdência. Então eu vou começar, Giovana, naquilo que você tinha que estar mais preocupada hoje, que é o regime geral da Previdência Social. No regime geral da Previdência Social não há déficit. Eu fui membro da Comissão de Seguridade Social e Família, fui presidente dela, acompanhava o tempo todo a questão do regime geral da Previdência. O discurso que há déficit não é verdadeiro. É que o Estado brasileiro tira dinheiro da Previdência para subsidiar, por exemplo, a micro e a pequena empresa recebe subsídio da Previdência Social. Só para dar um exemplo. O pagamento dos trabalhadores rurais é subsidiado. Então, o pagamento dos trabalhadores rurais, eles têm que continuar se aposentando, sim. Só que tinha que sair do regime geral da Previdência para ir para o orçamento próprio do Estado, para pagar. As previdências de servidores públicos são constantemente saqueadas. Eu sou funcionário da Prefeitura aposentado pelo IPMC, todo asfalto novo da cidade aqui que está sendo saqueado do meu fundo de Previdência. É isso que o prefeito está fazendo. Então, eles tiram dinheiro da Previdência, raramente devolvem para fazer obras públicas. E é o que está fazendo o governo do Estado, distribuindo carros para as prefeituras que nem motorista tem para tocar os carros, né? Os carros ficam encostados, com dinheiro da Previdência. Quando foi votada a Previdência, Paraná Previdência, eu era deputado estadual. E na primeira vez que votou, eu fiz crítica, porque eu entendia que ela era insuficiente como ela estava sendo aprovada. E depois ela já foi revista 2 ou 3 vezes. E hoje, mantida do jeito que está, os servidores públicos não vão se aposentar. E quem vai pagar tudo será o povo paranaense, porque vai ter que sair do orçamento para cobrir. Então, qual é a minha proposta? Minha proposta é, no primeiro ano de governo, chamar o conselho que tem na Paraná Previdência, junto com técnicos do governo, fazer o estudo de qual é a capacidade de pagamento da aposentadoria e recompor, fazendo com que o Estado talvez não dê em 4 anos, mas em 8 ou 10 anos, com esse estudo, ver que em qual momento poderá faltar o dinheiro, antes de faltar, durante o meu governo, começar a ter uma política de devolução para o Paraná Previdência e reformular o Paraná Previdência se necessário. Se necessário no sentido para ter meios próprios de financiamento. Porque hoje, como ela está, ela não vai pagar a Previdência. Então ela tem que sofrer uma profunda reforma, mas não é uma reforma imposta. Eu, doutor Rosinha, governador do Estado, junto com meia dúzia de técnicos, vou fazer isso. Não. Eu tenho que abrir o debate com todos aqueles, com os representantes daqueles que pagam a Previdência, porque tem a contribuição do Estado e a do servidor público. Sim, tá ligado, tá funcionando. Ainda nessa questão da Previdência, eu acho que uma coisa é o gasto que a gente, falando da Previdência Estadual, falando do Paraná Previdência, uma coisa é o gasto que a gente tem é conseguir manter o Paraná Previdência saudável, em outra ponta manter o Paraná Previdência saudável, mantendo saudável o caixa do Estado. Acho que o modo como está desenhado hoje, a impressão que dá é que ou você faz um funcionar ou você faz o outro funcionar. Perguntando agora em relação à outra ponta, como fazer com que a Previdência não vá crescendo exponencialmente em relação à Previdência dos servidores, não vá crescendo exponencialmente em relação aos outros gastos do Estado, quer dizer, como manter a capacidade do Estado de gastar e ainda assim honrar os compromissos com a Previdência? Quando eu disse que tem que formular o estudo, João, é justamente para buscar esse equilíbrio. Porque, num dado momento, pode quebrar um e quebrar o outro. Quebrar os dois. E a gente sabe disso, né? Por isso que eu falo, eu tenho que fazer um estudo para eu encontrar esse equilíbrio de tal maneira que não quebre nem o orçamento próprio do Estado e tampouco quebre a Previdência. Porque hoje, mantido do jeito que está, a Paraná Previdência quebra e o Estado está inviabilizado. Os dois estão inviabilizados pelo mecanismo que foi feito. O que acontece, eu tenho tempo, é o seguinte. Nós temos que fazer uma coisa, pegar um pouco da história do Brasil. Quando houve o Estado Novo, o Getúlio Vargas pôs interventor em todos os estados. E ele ditava as regras e os governos seguiam. Era uma ditadura. Na ditadura militar, nós não tínhamos eleições. A federação tampouco existia.
porque era imposto também. Os governadores eram indicados, os prefeitos das capitais indicados da área de segurança. Então, não existia federação no país. Bom, com a Constituição de 88, tenta recompor uma federação. Ser os Estados federados, né? Brasil, Estados federados. Porém, quando vem o Fernando Henrique Cardoso, ele impõe a privatização de vários serviços, entre os quais as telefônicas, os bancos, e aqui no Paraná tanto foi a Telefônica, a Telepar, como foi o banco. O modelo imposto tirou do Estado capacidade de investimento. Ele impôs a lei de responsabilidade fiscal, que dizia que era para combater a corrupção, e nunca foi para isso, e não combate, onde ele estabelece limites de gastos. Por exemplo, se eu tenho um município do interior que tem alguma indústria com boa arrecadação, e esse município só tem essa indústria, e uma população estabilizada, ou até diminuindo, todo o recurso que eu tenho a mais, eu não posso contratar funcionário para melhorar o sistema público de saúde ou de educação. Eu não posso, porque a lei... Quer dizer, então, se antes era interventor, hoje a intervenção é a lei. E nós vivemos numa situação que o Estado tem pouca capacidade de investimento, os municípios nenhuma. Acabou com esse modelo federativo. Aí você fala, bom, então acabou tudo? Não, não acabou. O povo tem que ter consciência e a gente tem que construir um outro modelo. E um outro modelo passa por uma, aqui tem estudante de direito, por uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Porque nesse modelo, escuta, eu tive agora no interior, tem prefeitos que estão dizendo que vai acabar com o município. Na próxima eleição não vai ter candidato, porque o município não vai continuar existindo. Porque não tem como pagar nesse modelo federativo. Por isso que eu falei, você tem que fazer um profundo estudo para ver da onde você vai tirar o dinheiro, como tirar para dar o equilíbrio entre dois orçamentos. Porque se você não fizer esse... Porque o Paraná nunca foi planejado como Estado. A pessoa só planeja como governo, e olha lá. Não sei se dá carro para a prefeita planejar. Não é. Se tivesse planejamento, teria programa. Qual um programa só do Beto Richa, da Cida e do Ratinho? Um programa de governo. Um. Digam, não existe. Você pode concordar ou não. Mas no Lula teve Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o ProUni, o FIES, a maneira do FIES. Esse não tem um. Quer dizer, então nunca houve um planejamento. E nem na Paraná Previdência. Desculpa eu me alongar, mas é que eu achei que era importante dar essa explicação para você entender onde é que está o limite da capacidade dos entes federados hoje. Né? É uma situação que precisa ser mudada. E muito rapidamente. Senão os estados brasileiros, não só os municípios, mas os estados brasileiros vão se tornar inviáveis. Está hoje já o Rio Grande do Sul, está hoje o Rio de Janeiro. Né? Eu quero lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook da Rede T de Jornalismo. Então a gente tem algumas pessoas nos acompanhando também de casa, temos câmeras espalhadas aqui pelo ambiente. Agradecer a audiência na internet e acho que a gente pode agora passar para mais uma pergunta dos alunos. Meu nome é Gabriel, eu curso Publicidade e, candidato, eu gostaria de saber quais obras importantes o senhor pretende realizar para o desenvolvimento do Estado. Olha só, acabei de falar aquilo, olha a pergunta do Gabriel. É o seguinte, no Estado brasileiro, como está hoje, não estou falando Estado do Paraná, estou falando Estado como estrutura de Estado. O Estado brasileiro, como está hoje, ele não tem capacidade de investimento em infraestrutura nenhuma. Nenhum Estado. É bom ser sincero. Né? Aqui vai alguém, vai chegar aqui, vai dizer que ele vai construir. Só há possibilidade hoje de desenvolvimento e investimento em infraestrutura se tiver a concessão do serviço público ao privado. Ou tiver o público-privado, né? O contrato com o público-privado. Eu sou favorável a concessões. Por exemplo, hoje, qual é a capacidade de transporte ferroviário no estado do Paraná? Limitadíssima. Se eu quiser ter novas ferrovias, eu tenho que fazer um planejamento estratégico para 20, 30, 40 ou 50 anos. E a partir daí, eu vou buscar uma empresa, através de licitação, claro,
para fazer a concessão. Aí eu defino se a concessão são 20 anos, 30 anos ou 40 anos. Terminada a concessão, essa obra, essa infraestrutura vem para o Estado. Isso que eu falei para a ferrovia serve para rodovias. O Paraná tem os pedágios mais caros que existem. Todo mundo diz que não vai renovar o pedágio. É o contrato com as atuais empresas. Claro, ninguém vai mesmo nesse valor que está. E se alguém dizer que vai renovar, ele vai perder voto. Então, isso é uma outra questão que entra para debate. Eu não renovarei, criarei uma empresa estatal para administrar o pedágio. As rodovias continuarão pedagiadas, com outra licitação, com outra empresa, no valor menos da metade do que o atual, e as obras sendo obrigadas a serem feitas no início do contrato. Então, só é possível ampliar a infraestrutura através de concessão de serviços públicos. O Estado do Paraná não tem capacidade de investimento próprio. O máximo que ele tem de capacidade hoje de investimento nessa área é de manutenção de algumas das rodovias que existem. Candidato, a gente tem aí 2 minutos antes do senhor fazer suas considerações finais. E eu queria voltar ao fato do senhor também ser presidente do partido aqui no Estado. O PT ele encolheu 50% na última eleição de 2016, né? E de 2012 para 2016, no Paraná, ele reduziu de 43 para 10 prefeituras. Ao mesmo tempo, o PT, que é uma potência nacional, no Estado sempre disputou o governo, a não ser em 2012, que apoiou Osmar Dias, e nunca sequer chegou ao segundo turno. Então eu queria que o senhor fizesse uma análise, claro, rapidamente, o nosso tempo é curto, sobre o cenário do PT no Estado e por que o PT nunca conseguiu emplacar um candidato à prefeitura, conseguiu a vice Miriam Gonçalves, mas nenhum prefeito em Curitiba e nenhum governador. Porque, historicamente, os governadores foram do PMDB, né, aqui no Paraná. Tá. O PT hoje, em institutos de pesquisa, tem a preferência espontânea do eleitorado de 17%. Depois do PT veio o MDB com 4%. E somando todos os outros não chega na metade do que tem o PT. O PT já governou Londrina por 12 anos, já governou Maringá, já governou Ponta Grossa, já elegeu senador lá atrás o Flávio Arce, que depois saiu do PT, já elegeu a Gleice Hoffmann, já disputamos segundo turno 2 vezes na prefeitura de Curitiba, ou seja, não é um partido pequeno. O PT tem a maior bancada na Câmara Federal, com toda essa crise, é nós que temos a maior bancada. Enquanto é feita essa crítica ao PT, quem é o candidato a governador mesmo do PSDB? Não há. Quem que é o PSDB coligado? Ninguém. Então, não é essa crise. Qual o partido que mais filiados tem ganho nos últimos 12 meses? É o PT, que mais filiados e filiadas tem tido. O PT é o partido aqui do Paraná que tem a melhor juventude organizada. Nenhum outro partido tem. É o único partido que tem uma secretaria de mulheres, secretaria da juventude, e tem as companheiras e as mulheres organizadas. E a Ana é a nossa secretária de mulheres da direção estadual. Então não há essa crise que se diz. Alguns saíram do PT. Isso. Aí eu pergunto, será que eles deveriam ter entrado? Eu queria contrapor essa fala do senhor, porque se a nível nacional, como o senhor disse, o PT cresce, aqui no Estado houve um êxodo, tanto de vereadores, se a gente for falar da prefeitura, por exemplo, o Greca ele tem uma situação gigantesca, não há oposição ao governo quase. E na Assembleia também. Eu queria só contrapor esse ponto, porque no Paraná houve uma redução de deputados tanto pessoas no Legislativo e no Executivo de Curitiba e do Estado nunca houve. Aqui no Estado do Paraná, em 2014, a coligação nossa elegeu 8 deputados estaduais. 3 do PT. Se desfiliaram? Não, 3 do PT, 4 do PDT e 1 do PRB. Nós elegemos 8. E elegemos, para deputado federal, a nossa coligação elegeu 6. Ou seja, 20%. 2 que não eram do PT, 2 se desfiliaram do PT. Agora, a explicação pessoal deles, eles quem tem que dar, porque se desfiliaram. Mas aqui que tinha 3 vereadores,
que também 2 se desfiliaram, foram para outro partido, não foram eleitos no outro partido. E quem tem saído do PT normalmente não consegue se eleger em outro. Vamos ver agora os que saíram. Então, o PT é um partido que mantém a coerência. E aqui no estado do Paraná, só uma coisa, eu vou dizer o seguinte: qual partido que não está em crise hoje? Qual? A população diz: eu não gosto de político, não gosto de política, não gosto de partido político. Todos estão em crise. O que menos crise tem é o PT, que aumenta o número de filiados e está na preferência espontânea do eleitorado. É o que tem a menor crise. O PSDB nem candidato conseguiu ter. Ninguém queria o Beto Richa, tadinho, na coligação. Ninguém queria. É que ele leva um quadro negro junto. Então, agora a gente vai para a nossa parte final, como candidato do PT. O senhor tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. E o tempo aí, acho que eu vou ter que ser um pouco mais rígido nessa parte para ser equivalente em todos os candidatos. Já devia ser rígido desde o começo. É o seguinte, eu comecei dizendo de onde eu vim. E é lógico que eu termino dizendo aonde eu quero ir. E para ir eu quero que vocês venham junto, que é para governar o Paraná. Mas governar o Paraná para ser igual aos outros, não. O Paraná nunca teve transparência, nenhum governo foi transparente. Nenhum mostra de onde vem o dinheiro, para onde vai o governo. E isso é possível ser feito. Para se ter uma ideia, é possível você fazer hoje transparência em tempo real da quantidade de carros que passam num pedágio. É possível fazer isso, mas nenhum faz. A segunda questão, para se governar, nós estamos vivendo um momento que eu não posso tomar decisão sozinho. Eu posso governar com a população. A tecnologia da informação me dá a possibilidade de diversos aplicativos para ouvir a população. E eu tenho condições de fazer conferências presenciais, conferências para debater saúde, educação, que vem desde o município. Então eu vou governar com transparência, vou governar com participação da sociedade, vou governar saindo muito às ruas para ouvir de uma maneira organizada, não vou ficar dentro do palácio, será diferente. Farei um governo que não soma do toma lá da cá. Eu não quero uma Assembleia Legislativa de clientes e de fisiologistas. Eu quero uma Assembleia Legislativa que seja ativa na participação da política. E o ativo que eu digo é debater politicamente com a sociedade. O que a sociedade quer? Porque ter deputado para representar segmentos sociais é uma coisa. Ter deputado para representar o povo é outro. Então eu quero fazer um governo diferente do que tudo que foi feito e é possível de fazer. E nesse 1 minuto dizer para vocês o seguinte: como médico, como eu disse, pediatra e sanitarista, eu tenho um sonho, eu sou construtor do SUS. Eu militei para construir o SUS, tanto no Centro Brasileiro de Saúde, como no REM, que era a renovação médica, em todos os movimentos que teve. Nos meus 4 anos eu quero fazer do SUS algo exemplar. O melhor sistema. Ninguém que está aqui, se sofrer um acidente, vai para ambulatório privado. Pronto, vai para dentro do SUS. É isso que atende. Todo mundo que chama o SAMU vai para o SUS. Todo mundo que toma vacina é o SUS. Cada um que come uma comida que não tem veneno, ou se tem veneno, ou é por falha da vigilância, ou porque a vigilância sanitária agiu. Tudo é sistema único de saúde. Então a prioridade que eu vou ter de governo é saúde pública com transparência e participação. E obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A gente que agradece a participação, seja sempre muito bem-vindo à instituição. Candidato, eu quero agradecer também ao Nicolas, de PP, ao João Guilherme, da Gazeta do Povo, e ao Marcos, do curso de jornalismo e do Centro Acadêmico. Agradecer também à vice-candidata ao governo do estado do Paraná. E a gente encerra aqui a nossa sabatina com o candidato Dr. Rosinha, do PT, mas logo na sequência, em questão de 15 minutos, às 8h50, nós estamos de volta
com o professor Ivan, que também será sabatinado. Então a gente faz um rápido intervalo e volta com outro candidato na sequência. Obrigado e até mais.